Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 17 ao 22. Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o versículo 22. Vamos continuar de onde paramos semana passada. Vimos Jesus se indignou com os apóstolos que tentaram impedir que as crianças se achegassem até ele. Pelo contrário, Jesus abençoou as crianças e mostrou que elas são um exemplo para nós sobre como receber o reino dos céus, a palavra de Deus, um exemplo de fé singela, mas sincera e verdadeira. Nós vamos continuar então da onde paramos. Hoje, versículo 17, que é o versículo 22, a história do jovem rico, uma história comum, uma história que talvez os irmãos conhecem, mas uma história muito profunda e séria, importante para nós. Vamos ler Marcos 10, a partir do verso 17, que nos diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar? Senhor Deus, nós te amamos. Fale conosco neste momento, quebrando os nossos corações para ouvir a Tua Palavra e sermos moldados pela Tua Palavra. Pelo Teu Espírito, aplica a Tua Palavra em nós, nos transformando. Tira de nós todo preconceito, tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos atrapalhe, não só entender, mas aceitar a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já desperdiçaram algo valioso por não saber que era algo valioso? Aconteceu de você jogar algo fora e depois você perceber que tinha um certo valor, você usar algo errado e depois descobrir que não era aquela melhor maneira de usar? Eu já. E recentemente, minha esposa está até um pouco contrariada comigo, porque uma das férias, das viagens que ela fez com as crianças, eu fiquei em casa e eu estava lavando a roupa com o sabão de lavar louça. E o sabão de lavar louça era, da marca de lavar louça, é o triplo do valor, talvez até mais, do que o valor de um sabão em pó de lavar roupa. E eu estava lavando todas as roupas lá com aquele sabão. Estava em outro pote, eu desligado, estava lá perto do tanque, já colocava ali, lavava logo, e achava que ela ia me elogiar. Estava lavando as roupas, cuidando da casa. Até hoje ela ainda me cobra esse sabão. Talvez você já fez algo parecido, você já utilizou algo do modo errado, você pegou uma criança, quando elas estão na fase de aprender a recortar as coisas, e ela acha uma cédula de dinheiro, está lá toda feliz recortando dinheiro. Talvez você já tenha passado por um momento de desperdiçar algo valioso por ignorância, por não saber. O texto que nós lemos nos mostra alguém assim. Nos mostra um jovem que estava cego pela ignorância. Um jovem que era rico, tinha muitas posses, mas a ignorância dele fez com que, primeiro, ele não percebesse com quem ele estava falando, e segundo, ele não percebeu o tanto que ele estava perdendo ao não aceitar e concordar
com a palavra que Jesus deu a ele. Ele achava que o que Jesus falou, a resposta de Cristo não seria o suficiente, por isso ele saiu contrariado e abriu mão de algo infinitamente mais valioso do que ele tinha. O que nós aprendemos então nesse texto, esse diálogo de Jesus com o jovem rico, é que Cristo é o suficiente. Cristo, e somente Cristo, é o suficiente para suprir a insuficiência das coisas e das obras. Cristo é o suficiente para suprir a insuficiência das coisas e das obras. Marcos começa nos dizendo que Jesus estava a caminho. Nós sabemos, Jesus está se dirigindo para Jerusalém. Semana que vem vamos ver que ele avisa isso para os apóstolos, ele prepara os apóstolos mais uma vez. Depois que Pedro declarou: tu és o Cristo, Jesus então teve uma mudança no seu ministério, e ali ele começou a anunciar a sua morte, a necessidade da sua morte, do seu sacrifício, e o itinerário da missão de Jesus também começou a se direcionar para Jerusalém. Então Jesus agora está trabalhando, ensinando, operando milagres, mas já se dirigindo em direção a Jerusalém, indo para os momentos finais de sua vida. E pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro. É interessante que Marcos nos mostra que esse jovem, ele correu ao encontro de Cristo. Ele não foi andando, ele não foi com calma, ele demonstrou uma urgência, ele demonstrou uma intensidade, um desejo urgente de se chegar até Cristo. Ele corre, ele se ajoelha diante de Cristo, ou seja, ele faz tudo que está ao alcance dele para fazer Cristo parar e Cristo ouvir ele, falar com ele. Ele estava disposto a impedir o caminho de Cristo, ele queria a atenção de Jesus, ele queria falar com Jesus. Ele foi até Jesus com uma urgência, correndo, se pôs no caminho de Jesus, se ajoelhou e então perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vejam só, queridos, o texto nos diz no final que ele sai contrariado porque era dono de muitos bens. Pelos outros evangelhos nós sabemos, esse jovem, ele era rico, muito rico. Nós podemos dizer então que ele tinha tudo. Ele tinha o respeito da sociedade, ele tinha os bens, ele tinha propriedades. O que está implícito com uma pessoa que tem muitas propriedades, ela também tem muitos servos que cuidam e trabalham nas propriedades. Era alguém bem sucedido, extremamente bem sucedido. Mas alguém extremamente bem sucedido, correndo e se ajoelhando, mostra que faltava algo. Ele sabia: me falta algo. Eu tenho tudo, mas não é o suficiente. E pela pergunta que ele faz para Cristo, nós percebemos o que é que faltava. E ele estava ciente disso. Ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus no verso 18, ela parece um pouco estranha para nós. Eu me lembro de estudar esse texto na classe de evangelismo no seminário. E um dos livros que nós estudamos, os comentários sobre esse texto, ele fazia o seguinte ponto: olha, parece aos olhos humanos, à primeira, de uma vista superficial, parece que Jesus está desperdiçando a melhor oportunidade de evangelismo que existe. Imagina alguém vir correndo até você e perguntar: o que eu faço para ser salvo? Que oportunidade melhor do que essa para falar sobre o Evangelho e apresentar a salvação de Jesus Cristo? Mas Jesus primeiro responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Nós temos que entender que no contexto em que Jesus estava, em que esse jovem estava, no contexto em que eles viviam, era comum, era sinal de respeito e sinal de reconhecimento chamar os mestres, os professores de bons. Então o jovem rico está dizendo: olha, bom mestre, um sinal de reconhecimento, de respeito com Cristo, sabendo que Cristo era um grande mestre, era um professor, era alguém sábio. O jovem rico não reconhecia em Cristo o Filho de Deus, mas reconhecia em Cristo alguém que sabia a palavra de Deus, os caminhos de Deus, alguém que talvez poderia ajudá-lo, ensinando a ele
o que ele deveria fazer para chegar à vida eterna. Então ele chega: bom mestre. E Jesus responde: por que me chamas bom? Jesus está dizendo assim: olha, vocês usam a palavra bom com uma certa leveza, sendo que na verdade bom mesmo somente Deus. O que Jesus está querendo dizer é: olha, você me chamou de bom adequadamente, corretamente, parabéns, mas você não percebe que você me chamou de bom corretamente, porque bom somente Deus, eu sou Deus. Jesus está tentando abrir os olhos de um jovem rico e cego. Por que me chamas bom? Somente um é bom, somente Deus. Queridos, veja só, a insuficiência das coisas. Um jovem extremamente rico, correndo. Não era normal para um adulto sair correndo. Talvez até os dias de hoje, não é normal ver uma pessoa correndo. É claro que existem os momentos adequados, o exercício físico, a corrida e tudo mais, mas se você vê uma pessoa no meio da rua, com vestes de trabalho ou vestes normais, correndo em uma direção, isso vai chamar a sua atenção. Você vai pensar: algo aconteceu. Será que é uma emergência? Será que aconteceu alguma coisa? Ele precisa de ajuda? E se você vê um monte de gente correndo em uma direção só, então aí que o pânico surge e você quer correr junto com eles sem nem saber por quê, né? Só para fugir do que eles estão fugindo. Correr é sinal de urgência, correr é sinal de emergência. Nós temos um jovem rico, que por ser rico já é algo não comum, mas um jovem extremamente bem sucedido, fora da curva, algo excepcional, um jovem que tinha respeito, que tinha muitas propriedades, como Marcos vai nos dizer no versículo 22, mas que foi correndo até Cristo, porque, queridos, ele tinha tudo, mas faltava algo, faltava Deus na vida dele, faltava a eternidade, faltava a vida eterna. Ele tinha um buraco em seu coração do tamanho da eternidade. Ele tinha um buraco em sua alma do tamanho da eternidade. Ele tinha tudo, mas não era o suficiente. Então ele vai até o bom mestre, até aquele que conhece a palavra de Deus, que estava ensinando, aquele que tinha feito milagres, aquele que tinha curado as pessoas. Ele foi em alguém que parece que tinha o poder de Deus, que conseguia fazer a obra de Deus. E ele pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? Queridos, as coisas não são suficientes para suprir o buraco da eternidade no coração deste jovem. As coisas não são suficientes para suprir o buraco da eternidade no nosso coração. Talvez você, hoje aqui, você tem uma boa situação financeira, você tem uma boa família, você tem uma boa saúde, você tem uma boa disposição. Talvez você é uma pessoa completa, podemos dizer. Mas você sabe, lá no fundo, no seu coração, se você não tem a Cristo, falta alguma coisa. Você pode ter tudo e mais um pouco, e se você não tem Cristo, no seu coração também tem um buraco enorme do tamanho da eternidade. As coisas não são suficientes para acalmar, para preencher, para saciar a nossa alma. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com o senso da eternidade enraizado em nós, faz parte de quem nós somos. E quando pelo pecado nós somos separados, nós somos segregados dessa eternidade, dessa comunhão com Deus, da vida com Deus, quando nós somos separados de Deus, isso cria e forma um buraco enorme em nossos corações. Isso cria uma insaciedade em nossas almas. As coisas não vão preencher. Olhe para a sociedade de hoje e você vai ver exatamente isso. Você vai ver pessoas que têm pouco querendo ter muito, pessoas que têm muito querendo ter mais ainda. Mas você não vai ver ninguém que diz: eu estou satisfeito. E nós não estamos falando apenas de dinheiro. Cada um acha que diferentes coisas vão preencher esse vazio do coração. Então tem aqueles que buscam preencher o vazio do coração com conhecimento e fazem uma faculdade, um curso, uma especialização e vão atrás de outra, estão lendo mais livros, estão estudando, estão ganhando conhecimento nos tempos livres, estão ouvindo entrevistas, podcasts e documentários, sempre querendo saber mais, conhecer mais, uma sede insaciável pelo conhecimento. E ela sempre acha: se eu terminar o próximo curso, se eu terminar o próximo doutorado, mestrado, pós-doutorado, a próxima graduação, se eu
ler tal próximo livro, se eu descobrir o segredo de tal coisa, aí sim eu vou descobrir o que vai preencher o meu coração. Uma sede insaciável pelo conhecimento. Outros têm uma sede insaciável pela saúde ou pelo corpo perfeito. Mais 1 centímetro de músculo, mais alguns quilos de massa magra, ou conseguir correr mais alguns quilômetros, bater tal recorde, fazer tal coisa, é isso que vai me saciar. Eu ainda não cheguei lá, eu tenho um buraco que me deixa infeliz, mas é porque eu ainda não sou o atleta que eu gostaria de ser. Outros acham que é o trabalho. É porque eu não fui promovido ainda, mas quando eu for gerente, aí sim. Quando eu for dono, aí sim. Quando eu parar de trabalhar para os outros e trabalhar para mim, serei feliz. Quando eu conseguir tirar férias 2 vezes por ano, uma vez na Europa, outra vez na América, aí sim serei feliz. Outros acham que é a família. Quando eu me casar, aí sim serei feliz. Quando eu tiver 1, 2, 3, 4, 5 filhos, aí sim serei feliz. Quando eu trocar de marido, eu trocar de esposa, aí sim serei feliz, porque eu escolhi errado na primeira vez. Outros acham que é o lazer. Eu tenho um buraco no meu coração e eu preciso assistir mais um filme, mais uma série. Eu preciso passar mais uma noite em claro, com entretenimento, me distraindo. Outros acham que são a comida, a bebida. E não necessariamente estamos falando aqui da bebida alcoólica, coisa do tipo. Coisas boas e lícitas se tornam o objetivo da nossa alma. Porque na nossa alma tem um buraco da eternidade, do tamanho da eternidade. Queridos, eu te garanto, você pode ser como esse jovem e ter tudo. Todo o dinheiro, todo o sucesso, a melhor família, a melhor saúde, a disposição de atleta, muito conhecimento, vai te faltar algo. As coisas não são suficientes para suprir a sede da sua alma. As coisas não são suficientes. Esse jovem rico nos prova isso. A insuficiência das coisas. Ele tinha tudo, ele veio correndo e se prostrou. Cristo, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele tinha tudo, mas faltava a vida eterna. Ele sabia que faltava algo. É irônico que ele foi e falou com a própria vida eterna sobre como herdar a vida eterna. E ele não sabia disso. Para ele, Jesus seria mais um guru da lei, um grande sábio, um grande intelectual, que ia dar a ele o caminho das pedras para chegar à eternidade. Como você tem tentado preencher o buraco do seu coração, que tem o tamanho da eternidade? As coisas não são suficientes. Pessoas, sucesso, conquistas, vitórias, saúde, dinheiro, trabalho, nada disso. Nada disso será o suficiente. Mas o texto continua, e nós vemos que Jesus continua a falar com esse jovem, depois de tentar mostrar para ele: olha, você está falando com o próprio Deus, com quem é realmente bom. Você está perguntando para a vida eterna sobre como herdar a vida eterna. Abra os olhos, veja, a resposta está diante de você. Jesus então responde, e aí Jesus começa a falar com ele. Jesus lista a segunda tábua da lei. Os 10 mandamentos, eles são divididos em 2 tábuas, em 2 mesas. Algumas traduções dizem assim: tábuas é melhor. A primeira tábua é o mandamento 1, 2, 3 e 4. E esses mandamentos são resumidos em: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, são mandamentos que ditam, que regulam o nosso relacionamento com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guardarás o dia do Senhor, não terás outros deuses. Mandamentos que regulam o nosso relacionamento com Deus. E nós temos a segunda tábua, do mandamento 5 ao 10º. E essa segunda tábua regula o nosso relacionamento com as pessoas. E eles são resumidos em: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamentos que dizem: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Mandamentos que regulam o nosso relacionamento com o próximo. E Jesus começa listando essa segunda tábua. Não que Jesus esqueceu dos primeiros, mas Jesus tinha algo em mente. Jesus conhecia o coração
desse jovem. Então veio um jovem e perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu corretamente: obedeça à lei. Jesus não estava enganando nem mentindo, porque se algum homem conseguir obedecer à lei de Deus perfeitamente, esse homem será salvo. Acontece que, como Jesus vai mostrar para ele, ninguém consegue fazer isso. Mas o jovem rico estava ignorante não só sobre com quem ele falava, mas com a sua própria pecaminosidade, porque ele responde para Jesus no verso 20: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O jovem rico tinha a visão da lei que os fariseus tinham. Ele achava que a lei era uma lista de regras que, se cumpridas externamente, eram cumpridas suficientemente. Então, se a lei diz não matarás, você nunca matou ninguém, pronto, parabéns, você cumpriu com a lei, com o sexto mandamento. O mandamento diz não adulterarás, você nunca adulterou, parabéns, você cumpriu com o sétimo mandamento. Você nunca roubou, você cumpriu com o sétimo mandamento. Acontece que nós sabemos que Jesus já nos ensinou. A lei, ela é muito mais profunda do que as nossas ações, ela alcança o nosso coração. Então, usando as próprias palavras de Cristo, se você olhou para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela. Se você se irou com o seu irmão, você já cometeu assassinato. A lei é muito mais profunda, ninguém consegue cumprir com a lei, mas o jovem rico achava que conseguia. E quando Jesus disse para ele: olha, obedeça os mandamentos, ele diz: então tudo bem, mestre, esses eu tenho obedecido desde a minha juventude, eu tenho me dedicado em cumprir, em obedecer a lei de Deus. Completamente ignorante sobre com quem ele falava e sobre a situação terrível do coração pecaminoso dele. Ele falava com Cristo e não sabia que estava falando com o Messias, com o Cristo, com o Salvador. Ele falava com a própria vida eterna e perguntava sobre como herdar a vida eterna. E quando Jesus falou a lei para ele, ele olhou para si mesmo e disse: esses eu obedeço. Cego para o seu pecado, cego para a sujeira do seu coração. Então Jesus vai mais a fundo. E Jesus então fala a primeira tábua da lei. Só que Jesus fala sobre essa primeira tábua e regula o nosso relacionamento com Deus de forma implícita, porque Jesus conhece o coração desse jovem, e Jesus sabia. O problema desse jovem não é que ele não conhece a lei, ou que ele intencionalmente vive em desobediência com a lei. O problema desse jovem é que ele não ama a Deus, ele ama as coisas que ele tem. Ele está tentando preencher o vazio do tamanho da eternidade do coração dele com os bens, com as propriedades. E mesmo sabendo que elas são insuficientes, ele ainda não percebeu isso. Ele já viu que falta alguma coisa, ele correu até Cristo, ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Mas Jesus continua nesse diagnóstico. Então Jesus diz: olha, te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e siga-me, e você herdará a vida eterna. Queridos, o coração desse jovem tinha um Deus. Era o dinheiro, eram os seus bens, suas propriedades. Porque depois que ele fala isso para Jesus, o texto nos diz que ele sai contrariado. Contrariado não no sentido de irritado, mas contrariado no sentido de entristecido, frustrado, desanimado. E Marcos nos diz que ele sai triste. Mas triste é uma palavra leve, no sentido verdadeiro aqui. Ele sai desolado. Ele sai completamente desfeito, frustrado, a tristeza profunda, desolado, porque ele tinha muitas propriedades. Queridos, ele amava o que ele tinha, ele não estava disposto a amar a Deus acima dessas coisas. Ele estava até disposto a honrar pai e mãe externamente, a fazer e obedecer à lei. Ele não estava disposto a amar a Deus. O que nós aprendemos nessa reação dele e, primeiro, da resposta de Jesus para ele, é que não apenas as coisas são insuficientes, mas as obras também. Como o próprio jovem disse: eu tenho feito essas coisas. Ele veio até Jesus, ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna?
Jesus deu uma lista de mandamentos, então ele respondeu: eu tenho feito desde a infância. Talvez ele tinha a esperança que Jesus lhe responderia: então, meu jovem, parabéns, você já herdou a vida eterna. Mas fazer tudo isso não é o suficiente. As obras também não são o suficientes. Queridos, o buraco no seu coração, que tem o tamanho da eternidade, não vai ser preenchido por coisas e não vai ser preenchido por você mesmo, pela sua obediência. Ninguém chega ao céu por mérito. Ninguém chega ao céu pela própria obediência, pela própria justiça. Nós temos aqui um israelita que conhecia a lei e se orgulhava de obedecer a lei. E Jesus olhou para ele e não falou: tudo bem, não precisa de mais nada, você já tem a vida eterna. Jesus falou: te falta uma coisa. Te falta uma coisa. As obras não são suficientes. E queridos, isso é uma mensagem muito importante para nós nos dias de hoje, porque nós temos a tendência de achar que são as nossas obras que vão nos justificar, que são as nossas obras que vão nos salvar. Então, nós nos esforçamos para conquistar o amor de Deus, para conquistar o perdão de Deus, para conquistar a vida eterna. Nós achamos que a vida eterna está ligada à nossa membresia na igreja, às nossas atitudes, à nossa honestidade, à nossa sinceridade, ao nosso amor. As obras não são suficientes para te dar a vida eterna. As coisas não são suficientes para te dar a vida eterna. Não confie em você mesmo para a sua salvação. Não confie nas suas obras. Queridos, é triste quando a gente conversa com pessoas, as pessoas dizem o seguinte: não, porque eu sou uma boa pessoa, eu sou honesto, eu sou sincero, eu pago as minhas contas, eu cuido da minha família, eu sou um bom cidadão. Eu não sou perfeito, só Deus é. Mas sabe, no que é possível, eu estou lá perto da perfeição. Eu acho que eu sou um bom candidato para ir para o céu. Eu acho que Deus deve me levar para o céu, porque eu mereço. Eu não sou igual a esse povo aí. Eu sou sincero, eu sou honesto. Eu ajudo as pessoas quando eu posso. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou bom. Não confie em nada disso. Você está se enganando. Olhe para o seu coração e faça o teste que Jesus deu ao jovem rico. Você realmente ama a Deus? Você realmente ama ao Senhor Jesus Cristo? Você realmente quer seguir a Cristo como servo, como discípulo? Ou você ama as outras coisas? As coisas não são o suficiente para preencher o buraco do seu coração do tamanho da eternidade. Nem as suas obras são suficientes para te dar a eternidade. Porque se você for honesto consigo mesmo, você vai ver que as suas obras são todas contaminadas pelo pecado. São imperfeitas. A lei de Deus, ela exige a perfeição o tempo todo. Nós não conseguimos. Não conseguimos. Todas as coisas boas que você faz não é o suficiente para te dar a vida eterna. Porque tudo de bom que você faz é manchado por um coração pecaminoso, por intenções maldosas, por pensamentos pecaminosos. Você quer herdar, você quer conquistar a salvação? Ame a Deus perfeitamente, acima de todas as coisas, a todo o tempo. Você não consegue fazer isso. Queridos, as coisas não são suficientes para nos dar a vida eterna. As obras não são suficientes. Não confie nas suas obras. Não ache que é a sua obediência que vai te justificar diante de Deus. Seja sincero consigo mesmo. Será que no dia do julgamento você vai ter a coragem
e a ousadia de abrir um livro na frente de Deus e começar a mostrar para Ele tudo de bom que você fez, que te faz um bom candidato para entrar no céu? Será que é isso que você vai argumentar para Deus? Você se esquece que Deus conhece o seu coração, os seus pensamentos, a sua palavra, antes mesmo de você falar. Você se esquece que Deus é santo, santo, santo. E você já nasceu em pecado. Um segundo de deslize e a ira domina o seu coração de tal modo que você assassina. Um olhar desatento e você vê algo que incendeia o desejo pecaminoso do seu coração, você adultera. Um momento de planos frustrados te faz reclamar e murmurar, questionando a bondade, a fidelidade de Deus. E para piorar, o seu coração está cheio de ídolos. Faça o teste. Faça o teste que Jesus deu para esse jovem. Jesus falou: vai vendo tudo que você tem. Veja, a questão aqui não é que quem tem muitas propriedades não pode ser salvo, é impossível. A questão é que Jesus não identificou, neste caso, este jovem ama as riquezas. E ele ama as riquezas acima de Deus. O ídolo, o Deus da vida dele, o Deus que ele serve é a riqueza. Por isso que Jesus disse para ele: vá e venda o que você tem. Jesus está dizendo: pare de servir a este Deus. Jogue este Deus, falso Deus, as riquezas do dinheiro fora e siga-me. Sirva ao Deus verdadeiro. É impossível servir aos dois. Então abandone o Deus que você serve, venda as coisas que você tem, abra mão disso e siga-me. E ele não conseguiu. Faça esse mesmo teste. Hoje, se Deus tirasse tudo que você tem, você ainda serviria a Ele? Se Deus fizesse de você um Jó da modernidade e afligisse a sua saúde, a sua família, os seus bens, você ainda diria como Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive. Nu nasci e vim ao mundo, nu voltarei. Deus que me deu é Deus que me tirou. Louvado seja o nome dele. Essa pergunta é muito profunda e ela nos ajuda a diagnosticar quais são os ídolos do nosso coração. Porque, queridos, nosso coração tem um buraco do tamanho da eternidade e nós desesperadamente tentamos preencher esse buraco. Tudo aquilo que a gente tenta pôr no lugar de Deus se torna um ídolo. Talvez para você não é o dinheiro, talvez seja outra coisa, não sei. Pode ser a tua própria saúde, a tua própria vida. Teste. Se Deus tirasse isso e aquilo de mim hoje, estaria disposto a segui-lo ainda assim? Se o custo para ser um servo de Deus, o filho de Deus, fosse abrir mão disso e daquilo, estaria disposto a pagar? Queridos, as coisas não são suficientes, as obras não são suficientes. Somente em Cristo é suficiente. Somente a obra da salvação perfeita, cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, é suficiente para nos dar a vida eterna. E se nós entendemos isso, nós estaremos dispostos a abrir mão de tudo para receber a Cristo. Porque esse jovem tinha tudo, mas faltava a ele algo fundamental: a eternidade. E Jesus ofereceu para ele: abra mão de tudo, você terá a eternidade. E ele saiu de lá, entristecido, porque para ele as coisas dessa vida valiam mais do que a eternidade. O preço aos olhos dele da vida eterna estava caro demais, porque ele tinha muitas propriedades. Não são as coisas que vão preencher o buraco no seu coração do tamanho da eternidade. E não são as suas obras, somente Cristo.
Cristo falou para ele: siga-me, e você terá a vida eterna. No Evangelho de João, o próprio Jesus diz que nós podemos conhecer a vida eterna, e Ele é a vida eterna. Se nós conhecemos a Cristo, nós temos a vida eterna. Se nós amamos a Cristo, nós temos a eternidade. E quando nós seguimos e servimos a Cristo, nós temos tudo. Por isso que a palavra de Deus nos afirma que o tudo sem Cristo é nada, e o nada com Cristo é tudo. Queridos, se o preço para a vida eterna for tudo que você tem, ainda assim está barato. Porque Cristo pagou um preço muito maior do que tudo que você tem. Cristo suportou uma dor muito maior do que toda dor que você possa sentir. Cristo se entregou àquela cruz e derramou o seu sangue, suportou a ira de Deus completa e suficientemente. Cristo pagou um preço infinitamente maior do que tudo que você tem. Então, se hoje o Evangelho está sendo pregado para você, e a proposta que é feita é: abra mão de tudo e receba Cristo, você ainda está recebendo a oferta mais lucrativa que existe em toda a história. E se você sair daqui hoje, como esse jovem rico, achando que o preço está alto demais, você é alguém que espiritualmente rasgou o dinheiro, lavou roupa com sabão de lavar louça. Você é alguém que desperdiçou algo extremamente valioso. Tudo que você der ainda é pouco para receber o amor de Cristo. E se você ainda não acredita nisso, você está cego como esse jovem rico. Você precisa ter os seus olhos abertos pelo Espírito Santo e olhar para a cruz. Porque eu garanto para você, se você olhar para a cruz, você vai ver que o preço que Cristo pagou é muito superior. A oferta não é uma oferta de prejuízo, pelo contrário. Você não está abrindo mão de algo muito valioso para receber algo mais ou menos valioso. Você está recebendo a eternidade, a paz, a salvação. E queridos, isso é garantido. É garantido. Veja que interessante o que Jesus fala. No versículo 29 e 30 do capítulo 10 ainda de Marcos. Algumas semanas vamos ver isso. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Não há ninguém que, se reconhecer os seus pecados, identificar no seu coração os ídolos, quais são os falsos deuses que estão tentando preencher o vazio do tamanho da eternidade do coração, jogar tudo isso fora e abrir as portas do coração para Jesus Cristo, que vai sair frustrado, contrariado ou triste. Queridos, o problema com o jovem rico que fez ele sair contrariado e triste não é que Jesus falhou em salvá-lo. Não é que Jesus falhou em mostrar para ele a vida eterna. O problema dessa história não está em Jesus. Se o jovem rico saiu entristecido e contrariado, não é porque Jesus pediu algo caro demais. É porque ele não estava disposto a abrir mão dos ídolos do seu coração para servir a Cristo. Se ele saiu contrariado e entristecido, é porque ele disse: eu prefiro os meus bens do que a eternidade. Eu prefiro o meu dinheiro, as minhas propriedades, eu prefiro essas coisas do que o Senhor Jesus. A falha não está em Cristo, está no coração pecaminoso e idólatra das pessoas. E hoje, se você sair daqui contrariado, entristecido, porque ouviu o Evangelho e o preço foi alto demais, não é o preço do Evangelho que é alto demais, é o seu coração que não identifica o valor de ter Cristo Jesus, o valor da sua alma, da eternidade. Você está ignorante como esse jovem e não percebeu ainda que tudo nesse mundo é pouco se comparado ao amor de Deus em Cristo Jesus.
E se você já conhece a Cristo, se você já se entregou nas mãos dele, se você já o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você sabe que somente em Cristo há suficiência, há plenitude. Que com Cristo você pode perder tudo e você ainda terá tudo. Se você ama e conhece a Cristo, se você já saboreou o amor de Deus em Cristo Jesus, você sabe, está barato. O preço que Jesus pagou foi muito mais alto. E não são as dores deste mundo, não são os sofrimentos deste mundo, não são as angústias que vão te fazer se arrepender de aceitar a Cristo. Querido, eu te garanto, todos aqueles que ouvem o Evangelho e que na proposta de Cristo de aceitá-lo, assim fazem, saem completamente contentes e saciados. Ninguém sai frustrado e contrariado. Frustrado e contrariado saem aqueles que acham que Cristo pede demais. Aqueles que acham que a vida e as coisas desse mundo valem mais. Aqueles que se recusam a abrir mão dos ídolos do coração. Aqueles que ainda estão tentando preencher o vazio do tamanho da eternidade em seus corações com as coisas ou com as obras. E acham que a resposta não é Cristo Jesus, mas um pouco mais de coisa e um pouco mais de obra. E vão continuar a viver as suas vidas, correndo atrás do vento, querendo mais coisas, acumulando mais coisas, fazendo mais obras. E você vai fazer mais obras e fazer mais obras. E nunca será o suficiente. Mas em Cristo, você tem o suficiente. O perdão dos pecados, a salvação e a justificação. Uma paz que é incomparável, reconciliação com Deus. Com o próprio Senhor Jesus, já no presente, você tem aquilo que vale 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, mães, família, a vida eterna. A paz com Deus e a paz de Deus. Uma paz que passa todo entendimento. Uma paz que não tem explicação. Uma alegria que não depende da circunstância. A certeza de que o Deus de toda a terra me ama. E ama você, a ponto de dar o próprio Filho para te salvar. Você não merece, você não conquistou, mas Ele te amou. Ele fez isso por você. O que fazer para dar a vida eterna? Essa era a pergunta do jovem rico. Ele perguntou para a própria vida eterna, como herdar a vida eterna? E Jesus mostra para ele: basta me amar, basta me aceitar, basta se arrepender dos seus pecados e vir até mim e me seguir. Abra mão dos ídolos, abra mão dos falsos deuses, abra mão das coisas e das obras. Desista de tudo e me siga. Como você vai sair daqui nessa noite? Esse texto nos mostra que as coisas são insuficientes e as obras são insuficientes para suprir a sede do nosso coração. Mas Cristo é o suficiente. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco e que o Senhor preencha os nossos corações com o teu Espírito, preenchendo esse buraco do tamanho da eternidade com a tua presença, com o teu Filho. E que nós possamos servir ao Senhor, amar ao Senhor. Nos ajude a identificar os ídolos do nosso coração, aquilo que nós deixamos competir com o Senhor por espaço em nossos corações. Nos ajude a jogar tudo isso fora. Nos ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas e priorizar o teu reino, vivendo para a honra e para a glória do teu santo nome. Não nos permita, Senhor Deus, confiar em nossas obras, em nossa obediência, em nossa justiça, porque tudo isso é falho. Mas que possamos olhar para a justiça de Cristo Jesus, a obediência de Jesus Cristo e o sacrifício dele naquela cruz, onde há vida, salvação, perdão dos pecados. Derrama sobre nós o teu Espírito, nós pedimos, em nome de Jesus.